Olá, letrados, tudo bem? Meu nome é Cairo Mendes e sou seu professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar uma aula muito interessante, uma aula que vocês vão ver como ela faz parte da vida de todos nós, que é a aula de funções da linguagem. Vocês já ouviram falar? Aposto que sim. Mas se não, hoje vocês vão entender muito bem sobre o que são as funções da linguagem, ok? Vamos indo? O que é, para que servem? As funções da linguagem representam as diferentes formas de utilização da linguagem na comunicação. A mensagem muda conforme o objetivo do emissor e é em função do contexto em que o ato comunicativo ocorre. E é por isso, justamente por causa dessa mudança da intenção de quem está falando, do falante, do locutor para o interlocutor, que é a pessoa com quem a gente fala, que a mensagem assume a comunicação, assume diversas, como eu posso dizer, vestimentas, funções diferentes, entendeu? Assim como a gente está se vestindo, a gente tem roupa que a gente usa para um evento mais formal, tem roupa que a gente usa para eventos específicos, menos formais, ir à praia, visitar amigos, enfim. A linguagem ela também funciona dessa mesma forma. E essas funções é que dão uma certa, como eu posso dizer, um certo direcionamento sobre a intenção do locutor, do emissor, quando ele está colocando aquela informação, tá? Aquela mensagem, aquela intenção, tá? Vamos seguindo? Roman Jakobson, linguista russo, foi um dos grandes teóricos que apresentaram ao mundo estudos referentes às funções da linguagem na comunicação. 6 funções, vários usos. Comunicamos-nos do momento em que acordamos até a hora que voltamos a dormir, seja por meio da linguagem verbal, escrita ou falada, seja por meio da linguagem não verbal. Para cada interação, de forma consciente ou intuitiva, estamos submetidos a um esquema mínimo que nos permite elaborar ou compreender mensagens, conforme demonstrado a seguir. Esse esquema que vocês estão vendo é um esquema que permite nós compreendermos com maior facilidade sobre as 6 funções da linguagem. Vocês vão ver que é muito simples. Se vocês observarem esse vermelho, digamos, rosa, ao lado esquerdo, é a função emotiva. Ela é focada no emissor, naquele que fala, naquele que é o locutor, também conhecido. Do outro lado, temos a conativa. Ela é focada no receptor. E é sempre assim. O que define o que é uma função ou outra é o foco da intenção de quem está utilizando, quem é o locutor, de quem é o emissor. Se a função estiver em quem está falando, é função emotiva. Se o foco estiver no receptor, é conativa. Se estiver no assunto ou no contexto, é referencial. Se estiver na mensagem em si, é poética. Se estiver no canal, vocês vão entender melhor daqui a pouco, é fática. E metalinguística no código. Vocês vão entender tudo certinho, tá bom? Função referencial, emotiva e poética. Na aula de hoje vamos abordar as 3 primeiras funções, como mostra o título. A primeira é a função referencial, contexto. Ou função do contexto. Vocês podem entender dos dois lados, dos dois jeitos. Só que a referencial é a mais utilizada. Função referencial ou denotativa é a função da informação. Presente em textos como artigos científicos, textos didáticos, folhetos, manuais e textos enciclopédicos, enfatiza o referente, ou seja, o assunto ou contexto em que aquele determinado trecho está inserido. A gente poderia dizer facilmente que essa aula ela parte do pressuposto, ela utiliza essa função referencial, porque a gente está ensinando um determinado assunto, o foco é o assunto, entende? O assunto, o tema, o contexto, etc. Gênero em destaque, notícia. A notícia é o gênero textual que mais utiliza dessa função referencial.
Função referencial 2. Em sua estrutura, predomina um discurso na ordem direta e o foco na terceira pessoa, com a utilização da objetividade. O que seria essa objetividade? É ir direto ao ponto, é não enrolar, não fazer divagações muito profundas, etc. A objetividade é um dos aspectos e elementos fundamentais dos gêneros jornalísticos, a notícia, o artigo de opinião, a reportagem, a fotoreportagem, etc. Eles têm que ser objetivos, porque o objetivo deles é trazer a informação de maneira mais verídica possível para quem está assistindo, para quem está lendo, enfim, para a pessoa que quer se informar, por isso da objetividade. É importante dizer que mais de uma função da linguagem pode ser utilizada numa dada conversa, e não apenas as notícias em que essa função pode aparecer, bem como outras funções também podem ser utilizadas numa notícia. Isso quer dizer, por exemplo, que essas funções elas não são estáticas. Numa notícia, por exemplo, você pode ter a função metalinguística, por exemplo. Você pode ter a função emotiva não, mas poética, por exemplo. Às vezes acontece, porque depende muito de quem está escrevendo, etc. Ao mesmo tempo, no cotidiano, no nosso dia a dia, a gente pode mesclar várias funções diferentes no mesmo discurso, como vocês vão perceber ao final dessa aula. Função emotiva expressiva, ou ser ou não ser. Ser ou não ser, para quem não sabe, é uma frase célebre de uma peça de teatro de William Shakespeare. E aí eu trouxe essa frase porque ela é a plena expressão da função emotiva. Diferentemente da função referencial ou denotativa, que preza pela objetividade, a principal particularidade da função emotiva ou expressiva é o caráter subjetivo, ou seja, da pessoa, individual, da mente daquela pessoa, da pessoa quem está falando. Ou seja, a linguagem cumprindo a função de emitir opiniões, emoções, desejos, sentimentos, expressões individuais. Quando você fala dos seus sentimentos, por exemplo, do que você sentiu, da sua opinião, etc., você está ali utilizando da função emotiva. Porque você está falando sobre percepções suas, ou seja, subjetiva, do sujeito, você, no caso. Estruturada em sequências na primeira pessoa do discurso, tem como representantes artigos de opinião, diários, cartas pessoais, poemas, por exemplo. Assim, o ponto de vista de quem fala e escreve é essencial no trabalho com a linguagem. Aí a gente tem outros gêneros aqui, que essa função emotiva pode aparecer. Aqui eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é esse que está ao lado, em que onde é utilizada essa função emotiva, como vocês podem ver. Eu vou ler para vocês aqui. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer. A paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade. Aqui o Carlos Drummond ele fala a partir da perspectiva dele de poeta. Ele está falando sobre que tipo de poesia ele quer fazer. De forma geral, num primeiro momento, a gente pode dizer que o eu lírico aí está utilizando da função emotiva. Mas, se vocês forem analisar o poema, é um poema falando sobre a poesia e de outros estilos e gêneros de poesia.
Então, de certa forma, também existe aqui a função metalinguística, em menor grau, em segundo plano. Mas, como vocês podem ver, as funções elas podem se articular no mesmo discurso, numa mesma fala, no mesmo gênero textual, tá bom? Vamos seguindo. Função poética. Embora tenha como o nome função poética, essa função não é exclusiva dos poemas. Quando a intenção discursiva é a de construir uma mensagem que valoriza o tipo em sua elaboração, vemos a manifestação desse tipo de função. Ou seja, essa função ela foca na linguagem. É a linguagem criando uma linguagem elaborada. Entendem? Assim, a presença de figuras de linguagem, seja em textos poéticos, seja em textos de prosa, bem como diferentes escolhas vernaculares, vocabulares, ou mesmo a própria estruturação textual em versos, com a presença de rimas, demonstra a intencionalidade do trabalho com a linguagem. Então, a diferença dessa para a poética é que a poética para a emotiva, é que a emotiva ela está focada nos sentimentos de quem está falando, de quem está ali enunciando um discurso. Enquanto que a poética é na linguagem em si, nos efeitos que a linguagem vai causar. Isso na arte de forma geral a gente percebe muito, na poesia, mas não somente. Vamos ver esse poema aqui. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, 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 assim. Como vocês podem ver, o poeta aqui, ele utiliza da posição das letras, das palavras, para criar um efeito de sentido graças à semiótica. Porque você percebe pela posição das palavras e consegue se colocar na posição ali desse bêbado, né? Que é essa pessoa que bebeu e etc. No botequim. E aí isso é um dos grandes esquemas, uma das grandes características da poesia concretiva. E do concretismo, na verdade. Então, esse poema ele expressa muito bem como o poeta, o eu lírico do poeta, ele tinha como foco criar efeitos de sentido mais do que em falar sobre algo que viveu, algo que sentiu. Efeitos de sentido, efeitos de linguagem. Entendem? Vamos seguindo. Função e elementos da linguagem. Cada uma dessas funções que estudamos hoje se liga a um elemento da comunicação, pois nele encontra seu foco e objetivo. A compreensão desse elemento torna eficaz nossos atos comunicativos, além da nossa leitura e interpretação de texto. Aí, como vocês podem ver, observem que na coluna da esquerda temos a função e na direita como o elemento a qual a função se liga. Então é isso, pessoal. Encerramos hoje a nossa aula de língua portuguesa. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês poderem revisar esse material, essa aula de hoje, tá? E na próxima aula nós voltamos com a aula de funções da linguagem 2. Até lá e tchau, tchau!